Bom dia, meus amigos. Eu sou a doutora Ana Rodrigues, cardiologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Há 25 anos que trabalho com pessoas que sofrem de diabetes. E hoje vou partilhar algo que realmente deixou-me impressionada na minha prática clínica. Há cerca de 8 meses, comecei a notar um padrão muito surpreendente nos meus pacientes. Algo simples, tão simples que quase é desconsiderado. Estava a fazer diferença enorme no controle de açúcar no sangue. Melhor do que muitos medicamentos. E a maioria das pessoas nunca ouve falar disto. Vou explicar-vos exatamente o que descobri. E agora eu faço-vos uma pergunta muito sincera. Entre vocês que nos acompanham, quantos bebem água com frequência? Realmente água pura, sem café, sem chá, sem outras bebidas? Muito poucos, não é verdade? É porque ninguém nos explica realmente por que é que isto importa tanto. A maioria das pessoas com diabetes passa a vida inteira a concentrar-se no que come. Contam calorias, medem hidratos de carbono, pesam cada refeição com precisão. Alguns estão a tomar medicamentos há mais de 20 anos. Fazem tudo certo, segundo as regras. E mesmo assim, a glicemia anda descontrolada. Às vezes piora e sentem-se cada vez mais cansados. Mas aqui vem a boa notícia. Há uma solução. E essa solução está ao alcance de todos. Não custa praticamente nada. E começa hoje mesmo. Tudo a ver com como e quando bebem água. Deixe-me contar-vos a história do senhor Fernando. Tem 69 anos, viveu a vida inteira em Lisboa. Comerciante reformado. Tinha diabetes controlada durante 8 anos com medicação. De repente, há 6 meses, tudo começou a descontrolar-se. A glicemia de jejum, que era normalmente 110, 120, começou a saltar para 170, 180, às vezes 200. A filha dele, que é enfermeira, ficou preocupada. Assistiram a consultas comigo. Análises, ajustes de medicação, tudo feito corretamente. Mas os números continuavam descontrolados. Nada fazia sentido. Era como se algo fundamental tivesse mudado no corpo dele sem aviso nenhum. Quando comecei a questionar o senhor Fernando sobre a sua rotina diária, descobri algo muito relevante. Ele mal bebia água, talvez 2 copos por dia, se tanto. Café de manhã, chá à tarde, sopa ao jantar. Mas água pura, quase nada. E o seu corpo tinha 69 anos. Com isso vem mudanças que ninguém explica bem. Vou contar-vos o que acontece realmente no corpo após os 60 anos. Há 4 mudanças críticas que ninguém vos diz. Primeira mudança: os canais de água nas vossas células, chamados aquaporinas, ficam menos responsivos. Mesmo que bebam água, as células têm dificuldade em puxar essa água para dentro delas, onde é realmente necessária. Segunda mudança: os rins perdem aproximadamente 30% da sua capacidade de filtragem até aos 70 anos. Isso significa que são menos eficazes em remover o excesso de glicose do sangue. E também perdem eficiência em concentrar a urina, o que faz com que percam mais água desnecessariamente. Terceira mudança, e esta surpreende-me mesmo que as pessoas não saibam disto. O vosso mecanismo de sede fica dramaticamente prejudicado. Estudos mostram que, após os 65 anos, a resposta de sede pode ser atrasada em até 90 minutos. Vocês podem estar seriamente desidratados e nem se aperceberem. Quarta mudança: muitos medicamentos comuns para diabetes e pressão arterial, especialmente os diuréticos, puxam água do vosso corpo. Se estão a tomar um diurético para pressão, podem piorar a desidratação constantemente. Aqui está o ponto mais importante. Quando as vossas células estão desidratadas, mesmo que seja apenas 3%, as membranas celulares ficam rígidas. Pensem num pano seco versus um pano úmido. Um pano seco não absorve nada. Um pano úmido absorve líquido imediatamente. As vossas células funcionam exatamente assim.
Quando estão bem hidratadas, os receptores de insulina funcionam normalmente. Quando estão desidratadas, esses receptores praticamente desligam-se. O vosso pâncreas pode estar a produzir insulina, podem estar a injetar insulina, mas se as vossas células estão rígidas de desidratação, aquela insulina não consegue fazer o seu trabalho. O resultado é que a glicose fica presa no sangue em vez de entrar nas células. A glicemia sobe. Não porque comeram mal ou esqueceram o medicamento, mas porque as células fisicamente não conseguem aceitar a glicose que tenta entrar. Deixe-me ser bem específico sobre isto. Uma desidratação de apenas 3% afeta drasticamente a função celular. Os estudos da Universidade de Coimbra mostram que quando as membranas celulares perdem apenas essa pequena percentagem de água, a sensibilidade à insulina desce 23%. 23%. É como desligar parte do vosso sistema de controle de açúcar apenas por falta de água. O pior é que a maioria não percebe que está desidratada. Como vos expliquei, o vosso mecanismo de sede enganou-vos. Tem a sensação de que estão bem, mas o corpo está em modo de crise silencioso. O sangue fequense. Os rins trabalham mais duro. As células ficam mais rígidas. E vocês vão andando pela vida pensando que a culpa é vossa, que não estão a fazer bem, que precisam de mais medicamento, mas a verdade é muito mais simples. O senhor Fernando começou um protocolo específico de hidratação. Chamei de protocolo WTR. W para água, T para time, R para regulação. Muito simples, muito prático. Deixe-me contar-vos o que aconteceu semana a semana. Na primeira semana, estava constantemente na casa de banho. É normal, o corpo está a expulsar coisas acumuladas há meses. Mas a glicemia começou a dar pequenos sinais de melhoria, talvez 5, 10 pontos mais baixa, em média. Na segunda semana, as idas à casa de banho começaram a normalizar. Por volta do dia 10 ou 11, já não estava sempre a procurar uma casa de banho. A glicemia começou a mostrar mais consistência, não necessariamente mais baixa de cada vez, mas menos variações estranhas, menos saltitando descontrolado. Na terceira semana veio o grande momento. A glicemia de jejum começou a descer notavelmente, 20, 25 pontos mais baixa do que era antes. Os números depois das refeições ficaram mais previsíveis, menos agressivos. E o senhor Fernando começou a sentir-se diferente. Menos nevoeiro mental, menos cansaço à tarde. Disse-me que sentia como se uma neblina constante que já nem sabia que tinha desaparecido. Na quarta semana e para além, o controle continuou a melhorar. Contatou-me 3 meses depois para me dizer que a glicemia de jejum tinha uma média de 127 durante 2 semanas seguidas. Tinha baixado de 185. Mesma comida, mesmos medicamentos. A única coisa que mudou foi a hidratação estratégica. Agora deixe-me explicar como funciona realmente. Há 3 erros críticos que quase todas as pessoas cometem após os 60 anos. Provavelmente estão a fazer pelo menos 2 deles neste exato momento. Erro número 1, contar café, chá e outras bebidas como água. Deixe-me ser muito claro, café e chá são ligeiramente diuréticos. Por cada chávena que bebem, perdem aproximadamente 60% desse volume através da urinação aumentada. Se bebem 250 ml de café, só ganham realmente 90 ml de hidratação verdadeira. O resto é puxado das vossas reservas de água existente. Sumo, mesmo sumo sem açúcar, causa picos rápidos de açúcar no sangue. Isto ativa os rins para despejarem glicose e água. Refrigerantes de dieta contêm adoçantes artificiais que realmente pioram a resistência à insulina. A única bebida que realmente hidrata é água pura. Todo o resto é suplementar na melhor das hipóteses, prejudicial na pior. Pensem nisto assim. Se tem uma conta bancária que precisa de 1.000 euros para não ter descoberto, mas depositam 1.000 euros sabendo que o banco imediatamente levanta 600 euros, ficariam ainda 400 euros em falta. Isto é o que café e chá fazem à vossa hidratação. Erro número 2.
beber água gelada logo do frigorífico, especialmente logo de manhã. Isto pode surpreendê-los. Mas deixe-me explicar o que acontece fisiologicamente quando água gelada bate no vosso estômago, especialmente quando a temperatura do corpo ainda está baixa do sono. Os vossos vasos sanguíneos contraem-se imediatamente. O corpo tenta manter a temperatura central. Quando os vasos contraem, a circulação diminui dramaticamente. E para onde precisa a glicose de ir? Para dentro das vossas células, através do vosso sangue. Vasos contraídos significam que insulina e glicose não conseguem chegar aos seus destinos eficientemente. Além disto, água gelada num estômago vazio choca o vosso sistema digestivo. Isto ativa uma resposta de estresse que liberta cortisol. E o que faz o cortisol? Sinaliza ao fígado para despejar a glicose armazenada no sangue. Criaram um pico de glicemia de manhã antes de sequer terem comido o pequeno almoço. Água à temperatura ambiente, ou ainda melhor, água morna, mantém os vossos vasos relaxados e abertos. A circulação permanece ótima. A resposta de estresse fica calma. A glicemia de manhã fica estável. Erro número 3. Beber grandes quantidades só quando finalmente notam que estão com sede. Lembrem-se, o vosso mecanismo de sede está prejudicado. Quando finalmente sentem sede com 65 ou mais anos, já estão significativamente desidratados. Mas depois o que é que a maioria faz? Bebe 500 mililitros de uma vez, pensando que está a resolver o problema. Os vossos intestinos conseguem absorver apenas cerca de 240 mililitros de água a cada 20 minutos. Todo o resto passa e volta a sair. Não hidrataram as células, só fizeram uma viagem cara à casa de banho. Hidratação adequada precisa de pequenas quantidades frequentes durante o dia. Pensem como uma chuva constante e suave, em vez de um aguaceiro enorme. A terra não consegue absorver tudo de uma vez. Escorre. Deixe-me agora ensinar-vos exatamente como funciona. Primeiro, a qualidade de água importa mais do que a maioria pensa. A água da torneira é boa se a vossa câmara tem boa filtração, mas recomendo água filtrada se possível. Não por toxinas dramáticas, mas porque minerais importam. A minha recomendação específica é usar água filtrada e adicionar minerais vestigiais de volta. Podem comprar gotas de minerais líquidos em qualquer loja de saúde, normalmente por 10 ou 12 euros, e duram meses. Por que minerais? As vossas células não precisam só de H2O, precisam de eletrólitos para criar os gradientes elétricos que permitem a glicose entrar. Pensem em minerais como chaves que desbloqueiam as vossas portas celulares. Água sem minerais é como chegar a uma porta bloqueada sem chave. Especificamente, magnésio é crucial para a função de insulina. Quase 70% das pessoas acima de 60 são clinicamente deficientes. Potássio ajuda a regular níveis de glicose. Sódio em quantidades apropriadas é essencial para a hidratação celular. A minha recomendação é adicionar 5 gotas de solução de minerais vestigiais a cada 950 ml de água que bebem. É tudo simples, barato, dramaticamente eficaz. Agora deixe-me contar-vos sobre as janelas de tempo específicas. Isto é o coração do protocolo. Janela número 1, imediatamente ao acordar. Antes de mais nada, no exato momento em que o vosso pé toca o chão, antes de café, antes de casa de banho, antes de tudo, bebem 350 ml de água à temperatura ambiente com minerais. Água à temperatura ambiente, não gelada, com minerais, não pura. Isto faz algo notável. Após 7 ou 8 horas sem fluidos, o vosso sangue literalmente engrossou durante a noite.
O primeiro líquido do dia reidrata o vosso sangue, permitindo que flua mais facilmente e distribua a insulina mais eficientemente. Além disto, beber água, a primeira coisa, sinaliza ao vosso hipotálamo para acordar o vosso metabolismo suavemente. Isto previne o pico de cortisol que causa o fenômeno de madrugada, aquele aumento frustrante de glicemia de manhã que parece vir do nada. Em casos como o do senhor Fernando, este passo único frequentemente baixa a glicemia de jejum por 30 a 35 pontos em média, 35 pontos de 350 mililitros de água no tempo certo. Janela número 2, 30 minutos antes de cada refeição. Este time é crítico. Bebem 240 mililitros exatamente 30 minutos antes de comer pequeno almoço, almoço e jantar. Não 15 minutos. Não logo antes de comer. 30 minutos. Por quê? Isto dá tempo ao vosso estômago para se preparar. Ativa enzimas digestivas. Começa a diluir ácido do estômago, a concentração ótima para quebrar comida. Mais importante para a glicemia, isto abranda o esvaziamento gástrico. Quando a comida se move mais lentamente do estômago para o intestino delgado, hidratos de carbono são absorvidos mais gradualmente. Isto cria um aumento suave de glicemia em vez de um pico agressivo. A vossa insulina disponível consegue realmente acompanhar a glicose que entra. Estudos mostram que este hábito único pode reduzir picos de glicemia depois das refeições por até 35%. Isto é comparável a alguns medicamentos, conseguido simplesmente com água no tempo certo. Janela número 3, a meio da manhã e a meio da tarde entre refeições. É quando a maioria das pessoas tem variações estranhas de glicemia. Não estão a comer, então assumem que a glicose deveria estar estável. Mas depois checam e subiu 20 ou 30 pontos do nada. O que está realmente a acontecer? Desidratação. Enquanto o vosso sangue perde água através de processos metabólicos normais, fica mais concentrado. Sangue mais concentrado significa leituras de glicose mais altas, mesmo que não tenham adicionado nenhuma glicose ao sistema. Bebem 180 a 240 mililitros às 10h30 da manhã e novamente às 15h30 da tarde. Pequenas quantidades. Timing estratégico. Isto mantém o vosso volume de sangue consistente e a vossa leitura de glicose estável. Janela número 4, 2 horas depois da vossa última refeição do dia. Esta surpreende as pessoas. Muitos ouviram dizer para não beber água logo antes de ir para a cama por causa das idas à casa de banho à noite. E é verdade. Beber às 22 horas e ir para a cama às 22h30 significa acordar à 1 da manhã a precisar da casa de banho. Mas beber às 19 ou 20 horas, 2 a 3 horas antes de dormir, permite que o vosso corpo processe e distribua aquela água. Provavelmente urinarão uma vez antes de dormir, depois dormem a noite toda. Esta hidratação vespertina faz algo crítico para a glicemia de jejum. Previne que o vosso sangue engrosse demasiado durante a noite. Isto significa que acordam com melhor circulação e números mais estáveis de manhã. Deixe-me contar-vos outra história. A Dona Rosa tinha 70 anos e vivia reformada em Coimbra. Sofria de diabetes há 16 anos. Quando veio à consulta, estava visivelmente desanimada. Disse-me que o seu endocrinologista recomendava começar insulina. O A1C dela era 8,9. Tinha subido de 7,8 apenas 6 meses antes. Já estava em 3 medicamentos orais. Tinha medo das injeções. Sinceramente, o medo de agulhas parecia ridículo com a idade que tinha. Mas a ideia de injetar-se múltiplas vezes ao dia não sabia se conseguia. Bebia talvez 600 mililitros de água se tanto. A urina era castanha escura. A pele tinha aquela textura de papel de desidratação crônica. Relatava cansaço constante. Quando expliquei o protocolo WTR, foi cética. Água? Realmente?
Parecia demasiado simples para fazer qualquer diferença significativa, mas estava disposta a tentar qualquer coisa para evitar injeções. Começamos imediatamente. A primeira semana foi desafiante. Enviou-me mensagem no dia 4. Sinto que estou a viver na casa de banho. Encorajei-a a persistir. Pela segunda semana, as coisas mudaram. As idas à casa de banho finalmente diminuíram. Dormi a noite inteira de noite pela primeira vez em meses e a glicemia de jejum foi 148 ontem. Não tinha estado abaixo de 175 em meio ano. Terceira semana, veio para seguimento. A mudança era visível. Melhor cor da pele, olhos mais brilhantes, movimento mais fácil. Viu a glicemia de jejum? Tinha uma média de 139 naquela semana. Os números depois das refeições raramente iam acima de 165. Antes do protocolo, saltava regularmente para 220, 230 depois de comer. Confirmamos o A1C aos 3 meses. Tinha baixado de 8, 9 para 7. Ainda não perfeito, mas melhoria dramática. O seu endocrinologista ligou-me. Não sei o que fez, mas continue a fazer. Estamos a adiar a insulina. Se o próximo A1C continuar esta tendência, podemos até reduzir um dos medicamentos orais. Mas aquilo que a dona Rosa disse que realmente capturou a essência foi: percebi que passei 16 anos a gerir meticulosamente a dieta, exercício, medicamentos, tudo exceto a coisa mais fundamental que o corpo precisa: água. Estava a funcionar com reservas vazias e esperando que o motor funcionasse perfeitamente. Deixe-me adicionar uma terceira história que ilustra perfeitamente isto. O Sr. João, 73 anos, vivia no Algarve. Era agricultor reformado, tinha diabetes e hipertensão. Tomava 4 medicamentos diferentes. A glicemia era descontrolada, a pressão também. Disse-me no início da consulta: doutora, já tentei tudo, sou disciplinado, faço tudo o que é recomendado, há coisa que me escapa que não consigo compreender. Quando questionei sobre bebidas, o padrão era claro. Bebia café forte de manhã, mais café ao meio-dia, às vezes um chá, vinho tinto ao jantar, mas água pura? Talvez um copo ao dia, se tanto. Com 73 anos e trabalho que fazia, o corpo dele precisava de 2 litros diários. Estava a funcionar com 1/5 disso. Expliquei o protocolo muito cuidadosamente, passo a passo. Às vezes as pessoas mais resistentes são as que têm o maior potencial de melhoria. Começou na segunda-feira, na terça-feira, contactou-me desesperado. Estava na casa de banho cada 20 minutos, mas encorajei-o a continuar, alertando que era temporário. Uma semana depois, tinha melhorado bastante. As idas à casa de banho começaram a normalizar. Começou a sentir-se diferente. Aquela sensação de nevoeiro mental estava a desaparecer. Na terceira semana, veio à consulta com um sorriso que não via em meses. A glicemia de jejum era 142. Tinha estado acima de 200 regularmente. A pressão era 148 sobre 88. Normalmente estava 160 sobre 95. Ao fim de 6 semanas, revimos a medicação. O seu médico de família foi capaz de reduzir um medicamento de pressão. Aos 3 meses, a redução continuou. O A1C baixou de 8,7 para 8,1. Isto pode não parecer muito, mas lembrem-se, começou como completamente descontrolado apenas pela falta de água. 7 meses depois, o Sr. João enviou-me uma fotografia de si próprio a pescar com os netos no Algarve. Disse que tinha energia como não tinha em 10 anos. A glicemia tinha estabilizado em torno de 130, o A1C era 7,5. Mais importante, sentia-se como ele próprio novamente. Agora, deixe-me ensinar-vos exatamente como calcular e implementar o protocolo. Primeiro, a qualidade de água importa. A água da torneira é aceitável se a vossa câmara tem boa filtração, mas recomendo água filtrada.
Não por toxinas dramáticas, mas porque minerais importam realmente. A minha recomendação específica é usar água filtrada e adicionar minerais vestigiais de volta. Podem comprar gotas de minerais líquidos em qualquer loja de saúde natural, normalmente por 10 a 15 euros, e uma garrafa dura vários meses, porque minerais, as células não precisam só de A2O, precisam de eletrólitos para criar gradientes elétricos que permitem a glicose entrar. Pensem em minerais como chaves que desbloqueiam as portas celulares. Especificamente, magnésio é crucial para a função de insulina. Quase 70% das pessoas acima de 60 são clinicamente deficientes. Potássio ajuda a regular níveis de glicose e pressão. Sódio em quantidades apropriadas é essencial para a hidratação celular. A minha recomendação é adicionar 5 gotas de solução de minerais vestigiais a cada 950 ml de água. Simples, barato, dramaticamente eficaz. Agora, deixe-me contar-vos como calcular exatamente quanto água o corpo precisa. A regra geral é o peso em quilogramas dividido por 2, em mililitros. Se pesam 80 quilogramas, precisam de 40 mililitros por dia. Se pesam 60, precisam de 30 mililitros. Isto é apenas a linha de base. Se fazem exercício, se vivem num clima quente, se têm certos medicamentos, precisam de mais. Muito importante para quem toma diuréticos. Se estão em hidroclorotiazida ou furosemida para a pressão, estes medicamentos puxam água agressivamente. Precisam adicionar 25% ao cálculo. Se pesam 80 kg, normalmente precisaria de 40, mas com diurético precisa de 50 ml diários. Sem esta água adicional, a desidratação piora enquanto toma um medicamento que deveria melhorar a saúde. Há considerações especiais de medicamentos para diabetes também. A metformina, extremamente comum, pode afetar a absorção de vitamina B12. Beber água adequadamente ajuda a compensar. A pioglitazona pode causar retenção de fluidos, portanto, ajustem com cuidado sob supervisão. Os inibidores SGLT2 mais recentes aumentam a excreção de glicose na urina, aumentando bastante a perda de água. Se estão nestes medicamentos, aumentem a ingestão em 20%. Para quem tem problemas cardíacos ou de pressão, preciso ser muito claro. Se tem insuficiência cardíaca, nunca aumentem água sem falar com o cardiologista primeiro. Alguns casos precisam restrição, mas a maioria, com apenas pressão alta, sem insuficiência cardíaca, precisa de mais água. A hidratação adequada reduz a pressão naturalmente. É paradoxal, mas muito verdadeiro. Deixe-me detalhar o que acontece semana a semana, na verdade. Muita gente abandona na semana 1 porque o corpo faz coisas estranhas. Isto é completamente normal. O corpo passou talvez anos em modo de conservação, guardando água como se houvesse seca. De repente a água, o que faz? Limpa-se, expulsa toxinas acumuladas. Vão para a casa de banho frequentemente, às vezes demasiado frequentemente. É desconfortável, mas o que está a acontecer é extraordinário. Os rins estão a reaprender como filtrar. O corpo está a deixar as células relaxarem. A bexiga é onde começa a sentir. Não se preocupem! Após 7 dias, normaliza. A maioria diz que, por volta do dia 8, as idas à casa de banho voltam ao normal. Talvez uma ida extra durante o dia, mas nada daquele estado de alerta. Semana 2 é quando começa a dormir melhor. A maioria dorme completamente durante a noite pela primeira vez em meses. Isto acontece porque os rins ajustaram-se e porque o corpo em geral está menos em estresse. Quando está adequadamente hidratado, o corpo não entra em modo de crise, o cortisol baixa, o sono melhora. É também quando a glicemia começa a mostrar padrões, menos saltação aleatória. Os números não descem drasticamente ainda,
mas começam a fazer sentido. Em vez de variações de 195, 167, 212, começam a ver 145, 142, 148. Semana 3 é onde a maioria tem resultados. A glicemia de jejum começa a cair consistentemente. Os picos depois das refeições são menos agressivos. O corpo começou a confiar que a água vai continuar. Deixa de estar em modo de conservação. Meia dúzia dos meus pacientes relatam outras mudanças. As dores nas articulações diminuem porque a inflamação baixa. A pele fica melhor, os olhos menos secos. Alguns notam que pensam mais claramente. Aquele nevoeiro mental que pensavam ser envelhecimento desaparece. Deixem-me ser absolutamente claro sobre precauções importantes. Este protocolo não é uma cura para a diabetes. Não vai substituir os vossos medicamentos. Nunca parem medicamentos prescritos sem aprovação explícita do vosso médico. O que este protocolo faz é otimizar o vosso ambiente celular para que os medicamentos funcionem mais eficientemente e a insulina natural do corpo funcione melhor. Se tem insuficiência cardíaca congestiva ou qualquer condição onde retenção de fluidos é preocupação, falem com o vosso cardiologista antes de aumentar a ingestão de água. Em algumas condições cardíacas, beber demasiada água pode piorar a retenção de fluidos. Se tem doença dos rins, especialmente se estão em diálise ou têm menos de 30% de função renal, precisam de orientação individualizada. Não aumentem a ingestão de água sem aprovação do vosso nefrologista. Se estão em medicamentos diuréticos para pressão ou condições cardíacas, o vosso médico pode precisar ajustar dosagens conforme melhorem. Hidratação adequada pode naturalmente baixar a pressão, o que é bom, mas pode tornar a vossa dose de diurético demasiado forte. Vejam sinais de sobreidratação, embora seja raro. Se estão a urinar completamente claro mais de 10 vezes ao dia, ou se desenvolvem dores de cabeça ou náuseas, podem estar a beber demasiada água. Reduzam um pouco. Para as mulheres que estão em menopausa, há uma consideração especial. A menopausa reduz ainda mais o mecanismo de sede. Os níveis de estrogênio afetam a regulação de fluidos. Se estão nesta fase, aumentem a ingestão em 15%. É um período desafiante, mas a hidratação adequada ajuda. Menos afrontamentos, melhor controle de peso, melhor disposição. Uma coisa importante sobre implementação: não tentem começar com as 5 janelas de uma vez. É demasiado. Comecem com a janela número 1, apenas. Ao acordar, 350 ml com minerais. Fazem isso durante 3 dias. Depois adicionam a janela 2, depois a 3, depois a 4. Deixem o corpo adaptar-se gradualmente. Isto aumenta dramaticamente a adesão ao protocolo. Descobri que a maioria que falha, não falha por falta de vontade. Falha porque não rastreia. Comprem uma garrafa de água com marcas de volume. Uma simples do Continente ou Intermarché com mililitros marcados. Coloquem-na na cozinha. Bebam. Vejam o nível baixar. É visual. É simples. A maioria que vê o progresso visual continua. E deixe-me falar sobre algo muito português. Muitos vão dizer: doutora, mas a sopa. A sopa é importante na dieta portuguesa. Tem razão. E a água na sopa conta? Tecnicamente, sim, parcialmente. Mas a sopa tem sal, nutriente, fibra. Isto afeta a absorção. Não é o mesmo que água pura. Mantenham a sopa. É saudável. Mas adicionem a água também. Muitos vão dizer: e o vinho? Na nossa cultura, o vinho tinto ao jantar é tradição. Um copo de vinho tinto tem benefícios. Resveratrol, antioxidantes, mas é diurético. Cada copo que bebem, adicionem 50 ml de água extra. Não digo para pararem o vinho. A qualidade de vida importa. A cultura
importa. Apenas compensem o tema do café muito português. Café de manhã, café depois do almoço, às vezes um depois do jantar. Adoro café. É parte da identidade. 3 cafés por dia, adicionar 100 ml de água extra. 5 cafés, adicionar 200 ml extra. É matemática simples. Conseguem ter café. Apenas equilibrem com água. Deixe-me ser muito claro. Isto não é sobre deixar de gostar de coisas. Não é sobre sacrifício. É sobre compreensão. A vossa geração cresceu em tempos difíceis. Aprenderam a fazer muito com pouco, a ser resiliente, a cuidar da família, a trabalhar duro. Vocês são a geração mais forte que Portugal tem. Merecem cuidar de si próprios com a mesma dedicação que cuidaram de todos os outros. Não é egoísmo, é respeito. É reconhecer que merecem estar saudáveis para os netos, para os filhos, para poder viajar, caminhar com autonomia e dignidade. A hidratação é investimento em si próprio. O retorno é enorme. E aqui está a melhor parte. Podem começar hoje, neste exato momento. Não precisam de esperar por segunda-feira. Não precisam de uma data especial. Podem ir agora à cozinha, encher um copo de água à temperatura ambiente, adicionar 5 gotas de mineral e começar. É assim tão simples. O protocolo WTR não exige motivação desesperada ou força de vontade heróica. Exige apenas compreensão e pequenas ações consistentes. E os resultados chegam. Não da noite para o dia, mas chegam. Chegam de forma sólida. Chegam porque o vosso corpo, quando lhe dão o que realmente precisa, responde com cura. O Sr. Manuel era pescador reformado de Nazaré. Tinha diabetes há 12 anos. Quando começou o protocolo, era cético. Mas o peixe que comia, as caminhadas que fazia, tudo continuou igual. Só a água mudou. Ao fim de 2 semanas, disse-me que a energia ao pescar era diferente. Ao fim de 1 mês, o médico de família reduziu um dos medicamentos. Ao fim de 3 meses, estava a caminhar mais longe na praia sem se cansar. Para vocês que nos acompanham, gostava de vos pedir algo. Partilhem a vossa experiência nos comentários. Digam-me onde estão a começar. Contem-me depois da semana 1, semana 2, semana 3, o que estão a notar. A vossa história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para tentar isto. Alguém na vossa família, um amigo. Vocês podem mudar uma vida ao partilhar. Se chegaram ao fim deste vídeo, quero que comentem uma coisa. Deixem um gosto, subscrevam o canal e digam nos comentários se vão tentar o protocolo WTR. Qual é o vosso maior receio ao implementar isto? Qual é a vossa dúvida? Leio cada comentário e respondo. Estou aqui para vos apoiar. Se este vídeo foi valioso, por favor, partilhem com alguém que conhecem que sofre de diabetes, um pai, amigo, cônjuge, vizinho, que está a lutar apesar de fazer tudo bem. Esta informação simples pode genuinamente mudar a vida deles. Partilhar é também cuidado. Se ainda não subscrevem, peço-vos que pressionem o botão de subscrição e cliquem no sino de notificações. Publico vídeos novos todas as semanas sobre gerir diabetes, otimizar a saúde metabólica e viver bem depois dos 60. O que aprendemos hoje pode ser o ponto de mudança. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por levarem a vossa saúde tão a sério que assistem a um vídeo de 30 minutos sobre algo tão simples como beber água. Lembre-se, às vezes as intervenções mais poderosas não são as mais complicadas. Às vezes é acertar nas coisas básicas que cria transformação. Cuidem-se e até a próxima semana.